Lucas capítulo 4, eu vou fazer a lida do texto todo e na sequência a gente vai tratando do texto. Então, Lucas 4, dos versos 1 até o verso 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando o diabo, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito pelo peito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém. Esse é um texto que descreve o Senhor Jesus Cristo sendo levado pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ao deserto, logo depois dele ter sido batizado por João Batista. E essa condução ao deserto tinha um propósito muito específico. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. É um texto que assim nos chama muita atenção e a gente pode até ficar espantado com isso, porque a gente precisa entender algumas coisas até chegar a esse ponto. Quem é Jesus? A primeira coisa é: Jesus Cristo é o próprio Deus. Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, desde toda a eternidade. No Evangelho de João a gente aprende que Jesus sempre existiu. Ele foi o criador de todas as coisas. Nada existe, nada poderia existir se não fosse através dos atos dele. Só que ele também é o Redentor. Por quê? Porque a humanidade caiu em pecado, e por ter caído em pecado, todos nós, indistintivamente, fomos condenados à separação de Deus e estávamos destinados à perdição, ao inferno. Mas por causa do amor de Deus por nós, ele enviou o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, para nascer nesse mundo. Ele é uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Então Jesus tem 2 naturezas. Ele sempre existiu como Deus, e ele é Deus. Mas ao nascer da Virgem Maria, como cumprimento das promessas de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus se fez homem. Isso é o maior milagre que poderia acontecer, é a maior manifestação de Deus no mundo. O próprio Deus andou entre nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Então ele é santo, ele é todo-poderoso, ele tem 2 naturezas, ele jamais deixou de ser Deus, mas agora ele também é um ser humano, um homem. E não é um Deus, meio homem. Aqui cabe um mistério. Ele é ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente homem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo é tentado, ele é tentado como nós seríamos. É nas limitações de uma pessoa que ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Olha só, o próprio Deus o conduziu para ser confrontado pelo diabo no deserto. O texto diz que depois que ele voltou do Jordão, quer dizer, quando ele foi batizado, e o batismo que ele recebeu é o batismo de João Batista.
João Batista batizava as pessoas para o arrependimento de pecados, era o batismo do arrependimento. Jesus tinha algum pecado para se arrepender? Não. Ele jamais pecou. Ele estava assumindo desde aquele momento, então, os nossos pecados. Então, para ser obediente plenamente a Deus, ele veio para o mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, desde o momento em que ele começou o seu ministério diante da vista das pessoas, ele desde o início já assumiu diante de Deus o seu propósito, a sua função como Cordeiro que tira os pecados e, portanto, ele se batizou. Que pecado ele deveria se arrepender? Os nossos. Porque ele está tomando sobre si pecados que não pertencem a ele, mas ele de fato está tomando sobre si. Então ele assumiu essa responsabilidade e ele faria isso até o fim, até a morte da cruz. Mas antes disso, ele foi tentado pelo diabo. O texto diz então que depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E a gente tem 3 tentações aqui no texto. Por que durante 40 dias? Porque agora a gente vai fazer um serviço, imaginação, um esforço de imaginação. Imagine se você, eu, qualquer um de nós, na nossa fraqueza carnal, sendo levado para um deserto, onde você não vai comer nada, onde você não vai beber nada, durante 40 dias. Ao longo do tempo ele foi tentado, porque ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio. No deserto o frio é muito forte, durante a noite, durante o dia o sol é escaldante. Então a situação do Senhor Jesus, embora o texto não descreva, é a situação de um homem que ficou profundamente debilitado, enfraquecido, e o texto diz que ele teve fome, mas é um resumo da descrição. Não era só fome que o Senhor estava sentindo. O Senhor estava sentindo todo tipo de necessidade que qualquer pessoa sentiria numa situação semelhante. Imagina você ficar 40 dias num lugar que você não vai comer nada, exposto ao sol, ao frio, e você está sendo enfraquecido, e na sua fraqueza o diabo vem te tentar. É isso que aconteceu com Jesus. Então, ele não comeu nada naqueles dias. Disse-lhe então o diabo apareceu para Jesus. Isso é um propósito que o próprio Deus estabeleceu. Lembra, quem conduziu o Senhor àquele lugar foi o Espírito Santo. Jesus deveria passar por um teste. É óbvio que o Senhor Jesus Cristo, por ser santo, tem algo na natureza do Senhor que é diferente da nossa. Em tudo ele foi tentado, contudo ele não peca. O diabo tentou Jesus, mas Jesus é impossível ele cair em pecado, dada a sua natureza santa, mas ainda assim ele deveria ser confrontado, para mostrar desde o início do seu ministério que ele vence o pecado, Satanás e a morte. Então aqui a gente já vê, nesse encontro com o diabo, o Senhor Jesus Cristo exercendo essa finalidade, vencer o diabo, vencer o pecado, primeiro em si mesmo, depois os nossos na cruz. Então o diabo veio para ele e veio com a oferta do pragmatismo. Por que você está passando a fome à toa? O diabo sabe quem é Jesus. Tem um monte de pedra aqui. Porque você, se és filho de Deus, então o diabo começa com uma provocação. Nas 3 tentações tem uma provocação. Se és. Pausa. Aqui, nas palavras do diabo, a gente vai ver a proposta de toda falsa religião, de todo tipo de fé e esperança e expectativa dos homens que não seja aquela que o Evangelho nos oferece. Na religião natural dos homens, chamada idolatria, que as pessoas aplicam em qualquer coisa, e pode ser inclusive numa compreensão errada sobre a palavra de Deus e sobre Jesus, na fé idólatra dos homens, a gente quer algo em troca. Eu ouvi essa semana um sujeito que se autodenomina apóstolo, que não é apóstolo, dizendo que se Deus não te der um carro, que Deus é esse? Porque ele tem poder para isso.
Se ele não te der o que você quer, é melhor você ir ser um idólatra, é melhor você ir para a falsa religião. Essa proposta, que é muito difundida por aí, de que Deus é obrigado a fazer as coisas por nós e por você, ela é muito difundida na falsa religião, inclusive dentro do que se chama evangelho. Muitas igrejas pregam isso, uma relação com Deus condicional, como se Deus, porque a palavra de Deus é carregada de promessas, como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas quando você quiser e fazer o que você quiser. É desse contexto da religião mundana, porque o Deus desse século, que Paulo ensina, é Satanás, é o diabo. O que existe por detrás da idolatria e da falsa religião, se existe um espírito por trás disso, não é o de Deus, é o diabo. Então a espiritualidade, diferente da espiritualidade do evangelho, é uma espiritualidade que o diabo está tentando Jesus aqui no deserto. Então a primeira coisa é uma espiritualidade, é um tipo de fé pragmática. Se você é filho de Deus, o que está incluído nisso? O diabo sabe quem é Jesus, sabe que Jesus tem direito sobre todas as coisas e poder sobre todas as coisas. Então o diabo está tentando jogar na cara de Jesus. Por que é que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, com toda a dignidade que a palavra de Deus traz a seu respeito, por que você está nessa situação deplorável e passando fome? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Você pode tudo. Deus é o Deus de milagres. Você é Deus. Faça o que quiser. Você não precisa estar nessa situação deplorável. Faltou aqui o diabo falar uma coisa. Você é um tolo. Para que passar por isso? Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. O que Jesus está falando? Que eu vou comer a palavra de Deus, ao invés de comer um pão, que a pedra que pode ser transformada em pão? Não é bem isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele se alimenta da palavra de Deus no seguinte sentido. Ele falou isso outras vezes no Evangelho. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O crente verdadeiro, porque o nosso modelo é Jesus, e Jesus está mostrando isso nessa tentação, ao invés das soluções pragmáticas, de ter resposta para tudo, de ter bênçãos a qualquer preço, a posição do verdadeiro crente, que é a posição do Senhor Jesus, é a posição pela fidelidade ao Senhor. A verdadeira fé é uma fé fiel à palavra de Deus, não é uma fé que visa resultados. Porque se a pessoa visa resultados, ela é capaz de qualquer coisa para obter o resultado. Estou com fome. Qual é o pecado em transformar pedras em pães? Isso não é um pecado. Acontece que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto, para ele ser tentado. Não era para solucionar problemas facilmente. Era para provar sua fidelidade ao Pai. E a única forma de ser fiel ao Pai é sendo obediente à sua palavra, ainda que o caminho, que a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ainda que o caminho seja o mais difícil. E Jesus nos ensinou sobre isso. O caminho é estreito, apertado o caminho, e são poucos os que caminham por ele, que perseveram nele. Então a verdadeira fé não é uma fé que procura soluções imediatas para você. A verdadeira fé é uma fé que procura obedecer a palavra de Deus conforme Ele mesmo nos tem ensinado. E nem sempre o caminho é o caminho que aos olhos humanos é o melhor. É o caminho que aos olhos de Deus é perfeito. Nem sempre essas duas coisas vão caminhar juntas. Então Jesus superou a primeira tentação. Aí então o diabo não desistiu. E ele continuou. Então o texto diz no verso 5 que o diabo elevou Jesus e mostrou a ele, num momento, todos os reinos do mundo. O texto não descreve como que o diabo fez isso. O diabo não elevou fisicamente, não necessariamente o texto não descreve, mas o fato é que o diabo fez com que Jesus vislumbrasse uma situação em que ele visse todos os reinos do mundo. Então o diabo quis inculcar no coração do Senhor Jesus uma cobiça.
E aí o diabo disse ao Senhor: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lembra, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século é o diabo, o deusinho com letra minúscula. Ele é aquele que influencia os pensamentos de todos os perdidos, das autoridades que se rebelam contra o Senhor. E toda essa conspiração formada por pessoas e por hostes espirituais realmente acreditam que eles têm o poder nas suas mãos. E o diabo realmente acredita que ele tinha como transferir para Jesus aquilo que ele domina nesse mundo, porque ele influencia todas as pessoas. E a condição, todas as pessoas não crentes, não salvas. E a condição para o diabo entregar todos os reinos para Jesus é uma condição de me adora. Eu te dou tudo se prostrado me adorares. Aqui a gente está vendo um desejo que existe em Satanás desde o Éden. Tomar o lugar de Deus. E é um desejo que foi compartilhado com Eva e com Adão. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. E aqui então chegou num outro problema. O quanto nós nos queremos glória, queremos ser adorados, queremos estar em proeminência, queremos poder, mas quem oferece isso nunca foi Deus. A gente ouve em muitas igrejas por aí: adore a Deus para prosperar. Não existe isso na Bíblia. Quem falou essas coisas, olha para o texto, é o diabo que tem essa proposta. Então, para derrubar essa ideia da falsa religião, da idolatria, então uma fé de sucesso pessoal, uma fé de engrandecimento de si mesmo, uma fé de honrar a si mesmo, é isso que Satanás está oferecendo para Jesus. E Jesus então respondeu o que está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus está falando? O que está escrito aqui? Deus não pede a nossa adoração. E a nossa adoração não é condicional. Eu não tenho necessariamente nada para ganhar com a adoração. A adoração é uma ordem. Deus nos mandou adorá-lo e, aliás, é para isso que nós fomos criados. Qual é o fim principal do ser humano? A finalidade principal do ser humano é adorar a Deus e desfrutar dele para sempre. Ponto. Não tem outras promessas por trás disso. Deus não é um negociante que faz barganha com pessoas. Me adora que eu te curo, me adora que eu dou o que você quiser. Isso não existe no Deus verdadeiro. Quem oferece esse tipo de proposta é o diabo. É a falsa religião. A adoração não é um negócio, não é uma troca, não é uma barganha. A adoração é aquilo para o qual nós fomos feitos para fazer. Nós fomos criados para adorar a Deus. E qual é o ganho em adorar a Deus? O ganho na adoração a Deus é o altíssimo privilégio de estarmos na presença dele e desfrutando da sua graça. Ponto final. Deus não nos oferece nada além disso. Deus nos oferece a sua grandiosa, poderosa e santíssima comunhão. E esse é uma realidade, é uma graça, é uma bênção que o mundano não tem como desfrutar, porque ele vive sendo regido pelo diabo, ele é escravo do pecado. Então, por natureza, ele detesta a santidade de Deus. Para ele não basta simplesmente desfrutar de quem Deus é. Agora, para aquele que foi resgatado por Cristo, tudo o que nós queremos é a presença do Senhor. Isso basta. Deus não nos oferece nada além disso. É a falsa religião que diz: te dou tudo que você quiser, se você me adorar. Quem falou isso foi o diabo. Outro erro do diabo. O diabo, nessa tentação, de fato a Bíblia fala que ele é o Deus desse século e ele cegou o entendimento das pessoas perdidas. Elas estão obscurecidas no engano do pecado, da mentira, das influências de Satanás. Mas onde é que o diabo está errado? Quem disse que ele é o Senhor de tudo? Uma coisa é um mundo caído que está sob influência ativa de Satanás. Outra coisa é o Deus Todo-Poderoso
que nunca deixou de ser soberano sobre todas as coisas, e que reina sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. Quem é esse pateta que está confrontando o Senhor com suas seduções? O Senhor ali parecia estar muito frágil, porque ele é homem, 40 dias sem comer, sem beber, enfraquecido, deve ter perdido muito peso, devia estar muito ferido por causa de picadas de inseto, do sol escaldante e de tudo isso. Mas é o Senhor de todas as coisas, que veio ao mundo reivindicar o que lhe pertence, e que provisoriamente está sob as mãos de um reino parasitário do diabo, mas o Senhor o venceu, porque ele não tem poder diante do poder do Senhor. Isso aqui é um alívio para todo crente. Nós não estamos, que fomos salvos, não estamos à mercê do diabo. Nós não estamos à mercê da sua força. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor. Terceira tentação. Então, verso 9, o diabo levou Jesus até Jerusalém. Olha como ele é audacioso. Jerusalém era até então o centro de culto, onde Deus é adorado. Então o diabo teve acesso a Jerusalém. O diabo teve acesso ao local de culto, onde somente Deus deveria ser invocado, crido e adorado. Isso aqui também aponta que muitas e muitas vezes a religião está de tal forma corrompida que o diabo tem livre acesso a ela. E o diabo então levou Jesus até lá e o colocou no lugar mais destacado, no pináculo do templo. E disse, aqui ele está citando a palavra de Deus. Aqui a gente tem uma coisa muito importante sobre o diabo. O diabo conhece a palavra de Deus. O diabo prega a palavra de Deus de forma distorcida, porque ele é o pai da mentira, mas ele conhece e prega. Muitas coisas que são ditas em nome do Senhor, ou baseados na palavra de Deus, não vieram do Senhor. E você vai ver isso em muitos casos. Pessoas que falam de Jesus, que lotam suas igrejas, transformam suas igrejas em impérios, templos de Salomão e coisas assim, que nada tem a ver com o Senhor. Então o diabo levou Jesus até o pináculo e disse, de mais uma vez, se você é filho de Deus, tem promessas para você, prove a Deus, testa. Então ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então o diabo está usando a palavra de Deus para tentar a Jesus. Por que isso aqui é uma tentação? Imaginem, de novo a gente faz um exercício de imaginação. O Senhor Jesus Cristo na torre mais alta do templo, se jogando dali, num ato que poderia se dizer que é de suicídio, se jogando dali, mas antes dele espatifar no chão, vem uma legião de anjos e o seguram. Imagina o espetáculo. O mundo vai ver a sua glória. Essas pessoas vão crer no Senhor. Jesus Cristo não está preocupado em um mundo reconhecer a sua glória a qualquer custo, não. Jesus não quer que as pessoas batam palmas para ele. Aliás, ao longo do Evangelho, a gente vê que Jesus Cristo faz milagres e faz diversas coisas boas e de misericórdia para as pessoas, mas como ato que testifica da sua mensagem. São sinais. Mas lá no final, a maioria dessas pessoas que foram curadas gritaram, crucifica, e amaldiçoaram o Senhor. Então a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, em certas ocasiões no Evangelho, ele se retira da multidão para, de forma meio que assim, escondido aos olhos de todos, fazer o que realmente é importante para ele, ter a sua comunhão com Deus Pai. E aqui então a gente vê Satanás, o diabo, propondo para Jesus, tentando a Jesus de simplifica tudo. Para que você tem que ir até tudo se você pode fazer isso agora? Para que os sofrimentos daquilo que vai acontecer daqui a alguns meses ou daqui 3 anos, se você pode antecipar as coisas e as pessoas te aplaudirem pelo teu ato triunfal de ser sustentado por uma legião de anjos?
Para que esperar por depois? Porque para conquistar o seu reino, o Senhor Jesus Cristo teria que passar e teve que passar pela morte na cruz. Se você pode simplificar tudo, simplesmente me adorando. Assume tudo, basta me adorar, basta fazer essas coisas para as pessoas verem quem o Senhor é. E Jesus então respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é porque está escrito e existem promessas na palavra de Deus, e aqui essa não tentar tem pelo menos duas aplicações, que eu vou provocar Deus, a forçar Ele a fazer o que está escrito. Deus vai se irar. Deus requer de mim a fidelidade. Eu não posso tentar ao Senhor. E aqui a segunda aplicação. O Senhor Jesus sabia muito bem o que o Pai queria dele. E o Pai tinha para o Senhor Jesus um caminho de sofrimento que levaria ele até a morte de cruz. Não existe atalho. Então, procurar algum tipo de atalho é tentar ao Senhor naquilo que eu já sei a respeito da vontade dele que foi revelada. Se eu já sei, não existem atalhos, eu tenho que seguir o caminho da obediência até a morte. E foi isso que o Senhor fez. Ele foi obediente ao seu Pai até a morte e morte de cruz. Então essas três tentações que o diabo fez com o Senhor Jesus, são três tentações que evidenciam o que é a falsa religião e evidenciam os desejos do nosso coração também. O quanto o nosso coração é pecaminoso. Porque no fundo, o que eu quero é que meus problemas se resolvam logo. No fundo, o que eu quero é a glória, é o poder, é o reconhecimento, é o prestígio, é ser bem falado, é ter fama, é ter sucesso naquilo que eu empreendo, naquilo que eu faço. E o Senhor Jesus Cristo foi exatamente na contramão de tudo isso. Não, o que eu quero não é a fama. O que eu quero é obediência à palavra de Deus. E eu vou ser tentado a não obedecer. E aí, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Assim termina esse relato. Então o diabo fez tudo o que ele podia, sem sucesso. O Senhor Jesus Cristo é uma armadura impenetrável para o pecado. Não existe possibilidade das sugestões de Satanás florescerem na consciência, no coração do nosso Senhor, diferente de nós. Nós podemos muito facilmente deixar essas sementes malignas entrarem na nossa consciência, no nosso coração, para perverterem nossa vida, nosso destino. Não o Senhor. E passadas então essas coisas, o texto diz que ele apartou-se do Senhor Jesus até o momento oportuno. E que momento oportuno? Várias outras vezes ao longo do Evangelho, o diabo usou situações, pessoas, os fariseus, os saduceus, ou as pessoas que seguiam Jesus, o próprio Pedro, porque Jesus fala: aparta de mim, Satanás, quando Pedro propôs ao Senhor Jesus Cristo de não ir até a cruz. E Jesus foi severamente tentado pelo diabo durante a trajetória da via dolorosa até a cruz e na cruz. O tempo todo, o Senhor Jesus Cristo sofreu tentações do diabo. O tempo todo, o Senhor foi ofendido pelas pessoas que, como nós, olhavam para o Senhor como uma fonte de benesses, mas a gente olhava para Ele apenas pela vista do interesse de querer alguma coisa e usar o Senhor para a gente se dar bem. O tempo todo o Senhor lidou com isso, até o cumprimento da sua missão. Qual era a sua missão? Morrer por essa gente que o tempo todo foi usada pelo Satanás, por diabo, para jogar na cara do Senhor os seus pecados e tentar macular o Senhor na sua santidade, sem sucesso. Até que os nossos pecados foram colocados sobre os ombros do nosso Senhor. Somente Ele poderia fazer isso, para nos livrar do seu peso, da sua condenação, da sua maldição. Somente por causa do Senhor Jesus nós temos perdão de pecados e temos salvação. Mas o tempo todo o Senhor Jesus Cristo teve que lidar com essa situação de ser provocado, tentado. Nós cairíamos. Então, a nossa segurança nunca esteve em nós mesmos. A nossa segurança está no Senhor. O que esse texto nos leva a concluir? Várias lições podem ser tiradas daqui, mas a principal: no lugar do Senhor nós teríamos pecado. Somos presas fáceis para o diabo. Então eu não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar naquele que venceu o diabo, o pecado e a morte. E essa é a nossa grande esperança.
Uma outra coisa que a gente pode dizer desse texto: na Bíblia existe uma distinção de tentação e provação. Às vezes esses textos se confundem e são muito parecidos. Todos nós somos tentados e provados. Jesus aqui foi tentado. Qual é a diferença da tentação para a provação? A tentação visa a destruição. A provação visa a edificação, o aprimoramento da fé. Provação é o que a gente passa nas mãos de Deus, para que, como aquela pedra que foi tirada da terra, e ela vai sendo purificada, lapidada, até se tornar um ouro puro. Isso é provação. Deus nos prova para nosso aperfeiçoamento. A gente olha no texto, o que é a tentação? Tentação é para fazer com que a gente caia, é para fazer com que a gente seja destruído, é nos criar sugestões de pecado. O tempo todo a gente vai precisar lidar com essas duas coisas. Nós estamos em provação, mas nós temos o Todo-Poderoso onde devemos nos abrigar. Esse texto nos ensina: não recorra à falsa religião. Ela está ao nosso redor, fazendo seus apelos o tempo todo. Não confie em você. Confie naquele que venceu. Ele venceu Satanás aqui, ele ressuscitou, ele não continua morto, ele venceu a morte, ele morreu, mas venceu. Ele agora está no trono dele, reinando sobre todas as coisas ao lado de Deus Pai. Aí a gente vê como a proposta de Satanás era uma mentira sedutora, mas era uma mentira. Quem reina sobre Satanás, sobre todas as coisas, é o Senhor Jesus. Ele não precisava pegar atalho. Ele chegou onde ele deveria chegar. Ele reassumiu a majestade. Ele está lá olhando para nós, recebendo nossas orações, intercedendo por nós, agindo por nós, sendo o nosso sustento, o nosso Salvador. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Satanás ofereceu um atalho e Jesus prova: não pegue esse tipo de atalho. Se baseie na palavra de Deus. E não interessa o tipo de provação que você está passando. É exatamente você, na condição em que você está, que é convocado pelo Senhor a fazer algo semelhante ao que o Senhor fez. Não só de pão viverá o homem. Não só das coisas desse mundo você viverá. Você vive é pela palavra de Deus, pelos decretos dele, pelas bênçãos dele, pelas promessas dele. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que olha para Jesus não está perdido. Então eu termino aqui.